Amém? Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda. Consolador amado, meu protetor do mar, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, é a estrela da manhã, o escolhido dos milhares. Protetor do mar, solicitude minha toma-se. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo. Aleluia. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem já achou esse amigo fiel? Oh, glória. Queridos, vamos aqui à palavra. Quero ser breve na minha fala. Esses dias a gente está pregando todo dia, e todo dia. E orando todo dia, e orando. Que a batalha é grande.
Lucas capítulo 12, versículo número 20. Muito bom esse tema. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão as coisas que tu preparaste? Essa noite pedirão a tua vida, e de quem serão as coisas que tu preparaste? Aí vem o subtema: aprendendo a cuidar da minha alma. Eu quero só falar com você agora, pode sentar. Cuidar da alma é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. Porque a alma, ela pode se aplicar quando se trata do sangue do animal, se fala da alma. Quando se fala de pessoas, vidas, está falando da alma. Mas também existe a alma no sentido mais subjetivo. A alma como centro das emoções, dos sentimentos, dos desejos, da vontade, das decisões, das escolhas. E é exatamente esse conceito de alma, no sentido subjetivo, que precisamos guardar, que precisamos cuidar. Não é à toa que a Bíblia diz, em Provérbios, capítulo número 4, versículo 23, diz assim: de tudo que se deves guardar, guarda a tua alma, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós vivemos em um tempo, principalmente este tempo, que as pessoas, a pior doença das pessoas e a maior doença das pessoas está relacionada à sua alma. São pessoas com emoções adoecidas, com sentimentos adoecidos, desejos adoecidos, pessoas que vivem cheia de amarguras, com a alma triste, depressiva, isolada, revoltada, irritada. E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. A saúde da sua alma, ou a doença da sua alma, ou da minha alma, ela tem a ver com algumas situações que nós precisamos observar. Isso é cuidar. Não é por acaso. A saúde e também a doença da alma está relacionado a algumas coisas que eu queria chamar a atenção de você aqui. Eu digo que uma das coisas que nós precisamos vigiar, tomar cuidado, porque essas portas são portas de acesso que atinge a alma, que adoece a alma, que deixa a alma infeliz, que deixa a alma abatida, desiludida, desesperada, desamparada, agoniada, enfim. E eu digo que esses acessos precisam ser vigiados, precisam ser cuidados, porque se deixar à vontade, vai adoecer a alma. E um dos acessos que pode trazer ou fazer com que essa alma adoeça é aquilo que nós ouvimos. É aquilo que nós ouvimos. Aquilo que você ouve pode ser saudável ou pode ser também doentio, pode trazer doença. Aquilo que você ouve, de quem você ouve.
Então, nós precisamos entender que os nossos ouvidos é uma porta de acesso, aonde a doença pode entrar e atingir a nossa alma. É aquela conversa que você ouviu, que não edifica. É aquele fuxico que você ouviu, é aquela fofoca que você ouviu. É aquela notícia que alguém falou para você, que alguém disse para você. E dependendo esta comunicação, dependendo desta mensagem, ela pode trazer vida, ou ela pode trazer morte, ela pode trazer cura, mas pode trazer doença. E nós vamos encontrar isso na Bíblia. Vozes que adoeceram a alma de pessoas da palavra. A gente vai ver isso. Um exemplo disso é o Elias. O Elias, o profeta. Mas antes de ser profeta, o Elias humano. E quando a gente lê o capítulo de número 19, nós vamos ver que o que fez o Elias ficar com medo, o que fez o Elias sair correndo pelo deserto, o que fez o Elias se entregar debaixo de um zimbro e até pedir para morrer, aquilo que ele ouviu. Alguém disse: olha, Jezabel mandou um recado aí, está à tua procura, e disse que vai fazer do mesmo jeito que você fez com os profetas de Baal, vai fazer contigo. E isso contribuiu para que o profeta tivesse medo, entrasse, o texto da Bíblia diz que ele teve medo e fugiu. Entendeu? Às vezes você está bem, acorda bem-humorada, bem-humorado, e de repente alguém chega e diz: menina, tu viu? O que a irmã falou de você, a irmã fulana? Não viu, não soube não. Ela arrasou, ela acabou contigo. Aí eu, entendeu? Tu viu? Tem gente, irmão, que só fala de coisas ruins, nunca traz notícia boa. É só dizendo que a coisa está feia, que a igreja está fria, que a igreja está pequena, que a igreja está assim, que o fulano está assim, que está assim, assim. Peraí. Tem que tapar os ouvidos, esse acesso não pode ficar liberado, não. Guarde o seu coração, guarde os seus ouvidos, né? Não permita que essas coisas entrem na sua alma, entristeça a sua alma, entristeça o seu coração. Então cuide, nós estamos aqui aprendendo a cuidar da alma. E uma forma de aprender, de cuidar da nossa alma, é ficar atento àquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que estão falando para a gente. Tem gente que é especialista em apagar a esperança, em tirar os sonhos, em tirar a positividade, a fé, a crença das pessoas. Do tipo, se eu fosse você, não mexia com isso não, aí não vai dar nada não. Se fosse você, ó, eu já vi alguém fazer assim, não deu certo, eu mesmo tentei, não deu certo. Então a gente precisa guardar os nossos ouvidos das vozes da murmuração, dos pessimistas, daqueles que são ferramentas do inimigo para desestabilizar. Ixi, eu vi isso demais na minha caminhada. Cheguei aqui em Goiás, eu vi alguém chegar para mim com aquela fé, aquela vontade de ser pregador, aquela vontade de ser crente, aquela vontade de ser adorador, aquela vontade de ser cantor, aquela vontade de ser tudo de Deus na minha vida. E alguém olha para mim assim e diz assim: eu sinto muito, mas você não leva jeito para isso não. E aqui, rapaz, aqui você não vai não, aqui nessa igreja, aqui você não vai não. O pessoal aqui não gosta de nordestino, rapaz.
Você acha que você vai ter chance aqui? Mas aí a convicção, a minha fé em Deus era tão grande, que aquilo não entrava, eu ouvia, mas não escutava. Porque a minha fé, a minha crença, a convicção que eu tinha em Deus, no chamado de Deus, falava mais alto. Mas quem não está com a mesma convicção? Quem não está com essa mesma fé, com essa mesma maturidade, vai adoecer, vai desistir. Amém? Então escute de pessoas que traz edificação. Escute de pessoas que te dá direção. Escute de pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo, que têm responsabilidade, para a sua alma não ficar doente. Cuide da sua alma. Tem gente que até hoje nunca mais se levantou porque ouviu uma palavra. Desistiu de um sonho porque ouviu a palavra. Esfriou na fé porque ouviu uma mensagem. Porque ouviu alguém falando e guardou aquilo. Ei, guarda o teu coração, meu querido, porque dele procede as saídas da vida. Não é sobre vozes, é sobre a voz de Deus. Não é sobre vozes à tua volta, é sobre a voz do Espírito Santo, sobre a voz da palavra. Escute a palavra, e a tua alma vai ficar saudável. Amém, gente? Você acorda animado, feliz da vida, de repente, vai lá na internet, nas redes sociais, e escuta uma voz. Eita, aí acabou. Mas fique com a voz de Deus, fique com a promessa de Deus, fique com aquilo que Deus tem testificado no teu coração, usado homens e mulheres de Deus para confirmar esta verdade, esta promessa na sua vida. É sobre isso que você tem que entender. Amém, gente? Uma outra porta de acesso que nós precisamos vigiar, estar atento, é aquilo que os nossos olhos veem. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Então, aquilo que eu vejo, dependendo daquilo que eu vejo, aquilo que eu vejo pode determinar um lugar de vitória na minha vida ou um lugar de fracasso. Então os meus olhos precisam vigiar. Para onde eu estou olhando? O que eu estou enxergando? Nós temos pessoas com a alma doente, nós temos pessoas com a alma desesperada, nós temos casamentos destruídos por conta de não vigiar, por conta de olhar aquilo que não convém. E são vários, ó. Nós estamos vivendo um tempo em que a alma das pessoas está adoecida com o vício da pornografia. Por quê? Porque ele não para de ver algo que não compensa, algo que adoece a alma. Enche os olhos daquilo que não convém. Isso traz tristeza, isso traz desapego à família, desapego à esposa, desapego a Deus. Isso adoece. E hoje é tão fácil de colocar na frente dos nossos olhos tantas coisas, e coisas ruins. Está na tua mão, está na mão das pessoas hoje, tem o mundo todo, ele pode olhar o mundo todo num momento só, ele pode, daqui ele enxerga o que está acontecendo nos Estados Unidos, ele vê o que está acontecendo, e isso em tempo real. Então eu preciso pedir a Deus. Não é pedir, eu preciso entender, meus olhos são ungidos. Meus olhos são santos. Então os meus olhos, aquilo que eu vejo, aquilo que os meus olhos enxergam, isso contribui, é uma porta. Conheço gente que está viciado, gente que está embaixo, gente que nunca mais se levantou por conta disso. Amém, gente? Então você quer cuidar da sua alma? Então vigia.
Você quer ter sua alma sadia? Escuta coisas boas. Dá ouvido a algo que edifica, pessoas que têm maturidade, que vai acrescentar na sua vida. Glória a Deus. Escute a voz de pessoas sábias, de pessoas que realmente têm vida com Deus, têm experiência com Deus. É isso que a gente tem que entender. Amém? E os seus olhos, a Bíblia diz, não porá coisas más, coisas ruins diante dos teus olhos. Vamos para frente, que vou acabar agora para ir embora. Se nós temos essas portas de acesso que adoecem a alma, então se nós temos os nossos ouvidos, se nós temos os nossos olhos, logo também nós temos a nossa boca. A boca também é uma porta, é um acesso que muitas vezes eu posso curar ou eu posso adoecer alguém. A vida e a morte estão no poder da nossa língua. A maldição não chega na vida das pessoas por acaso. Salmo 117, versículo número 109, versículo 109, versículo 17, vai dizer para a gente assim, porque não amou a bênção, ela se afastou dele, mas porque desejou a maldição, ela veio. Tem pessoas que não é vocês, mas tem pessoas por aí que a boca dele é um imã para atrair coisa ruim, porque murmura, fala mal de todo mundo, nunca bendiz a Deus, não agradece a Deus, é só reclamando de tudo. E essas coisas dá legalidade para o diabo agir, dá legalidade para o mal entrar, dá legalidade para as pessoas ficarem doentes, amarguradas, depressivas, angustiadas. Então nós precisamos vigiar com as nossas palavras. Amém, gente? Seja um instrumento de bênção. Use a sua boca para profetizar bênção, para profetizar salvação, para profetizar avivamento, para profetizar céu, para profetizar esperança, para mostrar para as pessoas que existe uma vida com Cristo, uma vida abençoada ao lado dele. Mas só reclama. Coisas que não condiz com o cristão. E o diabo aproveita disso, dessa comunicação errada, distorcida. Amém, gente? O diabo pega isso, irmão, por aquilo que você falou, pela sua fala. Provérbio, quando ele fala de vida prática, ele vai falar para a gente que a destruição do tolo é as suas próprias palavras. E alguém é prisioneiro da sua própria palavra. Então nós temos que vigiar quanto à nossa fala, porque isso adoece a alma. Vou te explicar o que é isso direitinho. Às vezes você, no calor da emoção, numa falta de vigilância, você diz algo que terrível, até uma blasfêmia contra o próprio Deus. Fala do irmão, fala de pessoas, no ímpeto da emoção, da ira, muitas vezes do descontrole, aí depois fica doente. Não devia ter feito isso, não te falou isso, mas já falou. Aí o Espírito Santo se afasta, aí aquela guerra. Aí é que cria aquele mal-estar, aquela coisa interna ruim, desconfortável, tudo isso é porque aquilo, meu Deus, se eu pudesse voltar essa palavra, só que não volta mais. Falou. Ei, e Tiago nos chama a atenção dizendo assim, como pode de uma mesma nascente sair duas naturezas de água, água doce e água salgada, e uma boca que bendiz o nome do Senhor, fala mal do homem que é criatura, é imagem e semelhança do Senhor. Amém? Quem quer cuidar da sua alma? Então, se nós temos esses acessos,
que são acessos que podem trazer cura ou doença. Estou falando do acesso do lado negativo, que pode trazer doenças. Nós temos também uma outra porta, um outro acesso que pode adoecer, nós precisamos cuidar disso, é quando estamos enfrentando dificuldades, quando estamos enfrentando conflitos, quando estamos diante de situações complicadas. Nessa hora também é perigoso. A alma adoece ali. Um exemplo disso, no capítulo 26 de São Mateus, do 40 a seguir, nós vamos ver que Jesus, ele está enfrentando um momento difícil. Estava chegando um momento que ele ia para a cruz, para cumprir o propósito de salvação da minha alma, da sua alma. Ele tinha que morrer, ele tinha que enfrentar a cruz. Mas como homem, como a natureza humana, Jesus sente o peso disso, a aflição à alma. Sua alma fica angustiada, diz, a minha alma está angustiada a ponto de morrer. Angústia. Diante de uma situação. É tanto que Jesus, ele foi impactado com esse momento, por essa circunstância, que ele pede até aos seus discípulos, dizendo, peraí, nem uma hora vocês podem velar comigo? Aquilo ali, Jesus não estava dizendo assim, Jesus estava consciente do propósito, tinha que morrer na cruz, cumprir, porque para isso ele veio, mas como ser humano, nesse momento, ele queria ter alguém perto, ele queria estar, pelo menos Pedro, Tiago e João, esses camaradas, fiquem aqui perto de mim um pouquinho, rapaz. Está doendo, a alma está sangrando, a angústia é profunda, a minha alma está angustiada, tem uma dor cruel aqui dentro. Eu quero que vocês estejam aqui perto de mim agora. Então a alma adoece assim. A alma fica doente diante dessas situações. Mas o que fazer, pastor? Jesus, ele pegou. Quando se encontra diante disso, ele vai buscar esse calor humano, esse afeto que é normal. Mas antes disso, o que é que ele estava fazendo? Estava orando. Orando. Orou por 3 vezes. Por quê? Porque a alma fica doente. Então, quando você estiver diante de situações assim difíceis, de batalhas espirituais, diante de guerras travadas, glória a Deus, busque a presença. Ore. Ore. Ore e busque ajuda. Busque alguém. Ei, peraí, gente, estou aqui, vem cá. Fica perto de mim, que o negócio está feio. Nós vamos encontrar isso no Davi. Davi, diante das suas batalhas, diante das suas guerras. Salmo 142, versículos 6 a 7, vai dizer o seguinte: estou aflito, preciso de auxílio, me desampararam, estou vivendo um momento difícil, a minha alma está na prisão, tira a minha alma da prisão, porque eu não estou aguentando. E muitas almas que ficam doentes diante desses confrontos, perseguições, são as batalhas do dia a dia. Mas aí o que é que Davi faz? Ele clama ao Senhor, diz, me socorre, tu é meu auxílio, me tira desse lugar para que eu possa te louvar, para que eu possa te adorar. Não é fácil. Entendeu? Então essas batalhas, elas adoecem a alma da gente. Se você não tiver buscar em Deus realmente, você não dá conta. E se a gente vai encontrar isso em Jesus, nós vamos encontrar isso no Elias, nós vamos encontrar isso no Paulo, o gigante dos gentios, do apóstolo gigante pregador dos gentios. O Paulo está também em situação assim, doendo, a alma está doendo. Quando? Está lá na prisão. E de novo, ele chega a reclamar, dizer, rapaz, na minha primeira audiência, ninguém ficou perto de mim. Ninguém ficou comigo. Cada um, vazou.
Demas me abandonou pelas coisas do mundo. Demas era do tipo assim. Demas era do tipo: coisas são mais importantes do que o Paulo. Então ele me deixou pelas coisas do mundo, pelo presente século, pelas coisas desta vida. Então estou te dizendo que a alma muitas vezes adoece por conta dessas batalhas. Paulo estava vivendo os seus últimos dias, ia ser entregue, entregar-se como oferta bebida, sacrifício, mas aí a sua alma está triste, está angustiada, ele quer alguém perto. E saiba disso, aprenda com isso. Tem muita gente que vai estar com você quando você estiver ganhando almas, expulsando demônio, pregando avivamente o povo renovado. Vai ter gente do teu lado. Mas quando você estiver na prisão, sozinho, e dizendo assim: ó, amanhã vai ser a execução, hoje, ó, todo mundo vaza. Porque quem é que quer ficar perto de alguém que está preso? Quem é que quer ficar perto de alguém que vai ser condenado e morto? Então essas situações, elas trazem muitas vezes, faz a alma adoecer. E uma outra situação que faz a alma ficar doente, se todas essas que eu falei aqui, elas são complicadas, merecem uma atenção, essa última aqui, muito mais, que é o afastamento de Deus. É o afastamento de Deus. É o afastar do lugar da adoração. É o deixar de cultuar. E o Salmo 42 é um retrato disso. Os filhos de Coré, eles escrevem esse salmo, e a gente vai ver, a leitura que fazemos nesse salmo é que tinha um adorador que não, por uma circunstância, tinha deixado de adorar. Tinha alguém que era acostumado a frequentar o templo, mas por uma circunstância teve que ficar distante. E esse se distanciar de Deus, a alma desse salmista, conforme ele mesmo descreve, ela está em depressão, ela está desiludida, ela está chorando, ela está como se estivesse sendo engolida por um abismo, ela está num lugar de solidão, que parece que a vida acabou para ela. E é tanto que isso é tão forte, que ele chega a dizer: a minha alma está perturbada. E ele fala para a alma: por que te perturbas? Por que está perturbada a minha alma? Porque tu está agoniada, que tu está aflita. Espera em Deus. Coloque a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Se de todas as portas que dão acesso à doença da alma, essa é a pior. E ali o salmista está dizendo assim, tanto é que ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho saudade do tempo que eu ia com a multidão para o templo adorar o Senhor. Eu me lembro da procissão que se seguia quando a gente ia adorar o Senhor. Era um levita, era um adorador que estava com vontade de adorar, a sua alma queria adorar, mas havia impossibilidades, ele estava distante. Aí o que é que ele diz?
a minha alma tem sede de ti. O meu espírito suspira pelo Deus vivo. Quando me apresentarei? Quando chego à sua presença? Nós vamos ter muitas ferramentas de ajuda à nossa disposição para trazer paz para a alma, para curar a alma, para resolver as questões da alma, psicólogos, psicanálise e tantas outras coisas, psiquiatra e muitas coisas, conselheiros, mas sim, isso é importante, mas só tem uma coisa que cura a alma de verdade, é a presença de Jesus, é o viver na comunhão com Deus. Isso cura de verdade. E todas as vezes que a gente vai ver na Bíblia pessoas que estavam com a alma doente, em profundo lugar de doença, no fundo do poço de uma amargura, nós vamos ver na Bíblia essas pessoas buscando auxílio em quem? Na minha angústia clamei ao Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Cuide da sua alma. A saúde da sua alma é uma questão de gestão. Como você está administrando? Como você está conduzindo esse processo? Vamos nos colocar de pé. Encontramos aqui no Lucas capítulo Lucas capítulo 12, versículo 20, que uma das coisas que mais adoece a alma das pessoas é a preocupação com as coisas. E o próprio Jesus pergunta: ô louco, você está nessa correria maluca, você está pensando aqui que vai colher demais, que vai derrubar os armazéns sem fazer outros maiores, para você guardar toda essa sua safra, toda essa sua colheita, tudo bem, legal. Você está preocupado com tantas coisas, e a sua alma? Que investimento você está tendo, o que você está investindo na sua alma? E nós temos a mesma tendência. Mateus capítulo 6, versículo número 33. Até chegar no 33, do 25 ao 33, Jesus está dizendo o tempo todo: por que vocês estão ansiosos? Por que é que a alma de vocês está com essa ansiedade? Por que é que a alma de vocês está com essa preocupação demasiada? Por que de tudo isso? Por que tudo isso? As coisas. Comida, roupa, preocupação com amanhã, essas mesmas coisinhas de sempre. Mas Jesus, para isso, gente, para com isso. A alma de vocês precisa mergulhar no reino da presença, na justiça de Deus através de Cristo. Aí nós temos gente doente na igreja, gente preocupada na igreja, gente cansada na igreja, tudo por conta de quê? Coisas. O outro lá já dizia assim: Senhor, depois que eu tiver tudo isso, eu digo para a alma: come, bebe e folga. Não dizer que alma, nesse sentido de emoção, sentimento, não vou dizer que come nada, ele não come nada disso. O cara está tão louco, estava dizendo assim: alma, come, bebe e folga. Tem gente que está pensando que a vida consiste nisso. Se a alma se abastecesse, se alimentasse disso, não tinha altos empresários tirando a sua própria alma. Quem estava em condomínio de luxo não estava em depressão, não estava em ansiedade, nem estava pedindo para morrer.
Mas aí tudo que você tem, todas as coisas que você conquistou, vai ficar para quê? Para quem será? Isso não vai garantir, é isso que ele quer, isso não vai garantir a tua salvação, isso não vai garantir a vida eterna, isso não é tudo. Sabe qual é o nosso problema hoje, dentro da igreja, hoje? Nós igreja, tudo. É que a gente fica dizendo assim, o Senhor é meu pastor, nada. Parece legal isso, é bonitinho. Beleza. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ao mesmo tempo que se diz essa frase, o camarada está em depressão porque não tem pasto verdejante. Ao mesmo tempo que ele diz, que ele esnoba isso, arrota, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa mesma boca, essa mesma pessoa, amanhã está em depressão, está triste porque não está tendo as águas tranquilas. Ou seja, o que me adoece é a preocupação com o pasto verdejante e a água tranquila. Quando eu só precisava dizer para minha alma, o teu Senhor cuida de você. O teu Senhor obedece o Senhor, seja servo dele, seja fiel a ele, e ele vai te levar a pasto verdejante, a águas tranquilas. Aí nós vemos uma igreja que está todo mundo, não é vocês não, vocês são bonitinhos, formosos. Mas nós vemos uma igreja hoje, que pula no poder falando sobre a Shekinah, a nuvem de glória. Ah, Shekinah, tá, beleza. Mas ao mesmo tempo, Deus está dizendo, já que é a Shekinah, fique debaixo da nuvem. Seja debaixo da glória da minha provisão, do meu cuidado, da dependência, do acreditar em mim. Não, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, pulando e dizendo, estou debaixo da nuvem, ele diz assim, já que você está debaixo da nuvem, não se preocupe com o maná do amanhã. Não guarde essas coisas para amanhã. Aí as pessoas desobedecem, guardam o maná, a coisa apodrece, estraga, aí fica todo mundo decepcionado. Mas, pastor, o que é, por que disso? Por quê? Porque o segredo era só ficar debaixo da nuvem. E se eu estou debaixo da nuvem todo dia, vai me faltar alguma coisa? Então por que a tua alma está doente com isso? Para de ficar pensando no maná, pensa nessa coisa passageira, fica debaixo da nuvem da dependência, da nuvem da palavra, da nuvem da comunhão com o Espírito Santo, e o maná vai cair, o dinheirinho vai chegar, a roupa vai chegar, o aluguel vai chegar, a casa vai chegar, o emprego vai chegar. Porque não é sobre o maná, é sobre a nuvem provedora de Deus. As pessoas adoecem. Aí, um texto que me chama a atenção, no capítulo 5, 6 de João. Está lá uma multidão, ouvindo Jesus, tá? Aí Jesus disse assim, pô, esse povo aqui já está com fome, não pode despedir esse povo, porque eles estão com fome, vão desfalecer, vão desmaiar pelo caminho. Tá. Qual foi a preocupação de Filipe? Foi a preocupação dos outros? Não foi no que Jesus está dizendo, Jesus dá de comer, os caras foi com dinheiro. Jesus, não entendi o que o senhor falou. Só que nós estamos fazendo a conta aqui, se tivesse 200 de dinheiro, 200 pães, eu fiz as contas aqui, se a gente pegar 200 de dinheiro e comprar de pão, não dá para pegar uma fatia para cada um, tem 15 mil pessoas aqui, Jesus. Nós estamos preocupados com a quantidade de pão, nós estamos preocupados com a quantidade de peixe,
provisão material, coisas. Mas não é sobre peixe, não é sobre pão, não é sobre quantidade, é sobre presença. A alma se alimenta da presença, a alma se farta da presença. Ali, Mateus, tem uma lição legal. Eu não preciso nem falar que você é doutor. Tem uma lição legal. Que aparece um menino. Simplicidade. Simplicidade. Parece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Simples. Que não fica fazendo conta. Que não fica só dizendo assim. Que não é guiado pelo raciocínio lógico. Uma criança chega assim, 5 pães. Estamos aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz: quem não fizer como menino, graças te dou, Pai, porque esses grandão aí não sabem de nada, mas os pequeninos aqui tu revelaste para ele. Já viu que o povo simples tem facilidade de acreditar? Você diz assim: Jesus vai curar com câncer, vai curar do câncer agora. Acaba crer. Viajei muito para Mato Grosso para o Pará. Chegava gente com tumores, irmão, caroço desse tamanho. Aí Jesus dizia: diga para ele que estou curando. Apontava: Jesus está te curando agora. O caroço sumia na hora, a pulava. Mas vai falar isso para os Filipe da vida. Eles vão fazer conta: esse cara está doido. Os camaradas aí estão empolgados demais, isso é fanatismo. Mas o menininho pegou. O menininho não ficou preocupado. Quantas pessoas tinha? Se era 5, se era 10, se era 15. O menino simplesmente pegou o pão e disse assim: ó, estamos aqui, ó. Estamos aqui. Sabe o que é o nosso problema? Nossa alma anda doente de preocupação. A nossa alma quer viver segundo o raciocínio lógico. Aquilo que você acha que é o seu esforço, é o seu salário, é a sua competência, é o seu talento. E não é sobre isso, é sobre Ele. E olha aí, Jesus ele dá uma paulada nesse povo preocupado, que ainda diz assim: pega os 5 pães, tranquilo. E ele ainda diz: pessoal, manda todo mundo sentar. O que é isso no sentido espiritual, psicológico também? Tranquilo, sossega-se, calma. Senta na grama. Sossega, porque tem uma perturbação. Olha para essa pessoa e diga: sossega. Descansa. O povo não precisou ninguém esforçar. Todo mundo sentou. Ficou todo mundo ali, os grupos arrumadinhos, todo mundo sentadinho, tudo na ordem. E a bênção chega, a provisão chega. Nós estamos precisando dizer para a nossa alma: se assenta, sossega, descansa, porque não é sobre a quantidade de pão e do peixe, aleluia, é sobre aquele que multiplica pão e peixe, é sobre aquele que faz acontecer quando nada está acontecendo. Salmista no Salmo 42, para a gente ir embora. Ele estava precisando de casa, sim ou não? Ele estava no deserto. Ele estava precisando de psicólogo. Ele estava precisando de todo um conforto, porque ele estava sozinho, ele estava, sabe aquele tempo, lascado. Ele estava desprovido de tudo. Viu, Rosa Dias? Mas tu não vê no Salmo, ele dizendo, ele falando de questões terrenas, de coisas materiais, ele está falando de coisas, não dentro daquela aflição toda, o que o camarada está dizendo. Minha alma tem sede de Deus. Ele não está dizendo, a minha alma tem sede de roupa, a minha alma tem sede da casa, porque eu estou no deserto, a minha alma tem sede de gente perto de mim, porque eu estou solitário. Não. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus.
Porque Deus resolve o que as pessoas não resolvem. Deus tem o que o mundo não tem. Deus dá o que a terra não pode dar. É sobre isso, meu filho. É sede de Deus. Amém, gente? Mas nós estamos preocupados com as coisas o tempo todo. Jesus disse assim: olha, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, busque primeiro uma vida de santidade, uma vida de fé, de comunhão, uma vida de justiça, e pode deixar. Ou seja, venha para o culto terça, venha na quinta, venha na escola dominical, venha para a oração da madrugada, e pode deixar. Não, mas aí eu não vou para a oração de madrugada porque eu estou preocupado. Eu não vou para a oração de terça, eu não vou para o culto de terça porque eu estou preocupado. Aí ele diz assim: quem de vocês, com a preocupação de vocês, pode acrescentar um côvado acima da vossa estrutura? Quem, através de vocês mesmos, pode fazer alguma coisa por vocês? Amém, gente? O problema é que nós somos engraçadinhos para fazer a oração do Pai Nosso. Aquele do Mateus 9 a gente faz, sabe de qual é o diabo? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua sequência. Pão nosso nos dá hoje. Nós perdemos o sono, entramos em ansiedade por conta, não é do Pai Nosso, é por conta do pão nosso. É o pão nosso de cada dia. Se a gente entendesse que se nós estivéssemos buscando o Pai Nosso todo dia, não falta pão. Mude a sua oração. Comece a dizer Pai Nosso e não Pão Nosso. Porque quando a gente começa a falar Pai Nosso, aleluia, logo o Pai Nosso não vai deixar faltar o pão nosso. Coloque a mão na sua alma, seu coração, e diga: descansa minha alma, e sossega. Glória a Jesus. Que nós precisamos nesses últimos dias, querido, é de sair desse lugar de preocupação e ansiedade e entrar na presença de Deus. Cada lugar que eu estou indo pregar, eu estou vendo assim que a igreja, parece que a igreja perdeu a sensibilidade, parece que a igreja perdeu o interesse, parece que a igreja perdeu aquele entusiasmo. A gente vai quando lugar desse mundo, quando chega lá, você prega a mensagem do céu, e o povo parece que está assim, sabe, anestesiado, parece que não entra, parece que não tem mais brilho, parece que a esperança do céu morreu, parece que a cabeça está voltada só para a terra, e a gente fica preocupado, hein? Comece a buscar em Deus, comece a buscar em Deus, comece a buscar em Deus, comece a dizer: Deus é o foco da minha alma, Deus é tudo que eu quero. E quando você entender isso, você vai viver uma vida abençoada. Você vai viver uma vida abençoada. E eu sou testemunha disso. O tempo que Deus mais cuidou de mim foi quando eu mais cuidei das coisas de Deus. Não era irresponsabilidade, não. Deus dizia assim: cuide das minhas coisas, do chamado, do ministério, do reino. Pode deixar. Não faltava nada, irmão. Deus mandava até ímpio levar coisa lá em casa. Tinha um cara rico que não gostava de crente lá em Santa Teresinha.
até morreu num acidente de avião. Mas não gostava. Mas eu ficava só orando, expulsando demônio, curando gente, ganhando almas, com a caixinha de som na mão, a guitarra aqui do lado, tocando e cantando na rua. O povo pensava que eu era doido. E um dia, o camarada chega, manda chamar aquele pastor Canela de Fogo aqui. Eu disse, quem é o camarada? Não, fulano de tal. Eu disse, como assim? Eu falei, nem me conhece. Conhece. E o camarada chegou e disse, eu venho aqui para lhe dizer que enquanto o senhor estiver aqui, todo mês eu vou lhe dar uma compra. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Comece a viver uma vida de dependência, de fé, olhando para Jesus, crendo que Ele é o cuidador, e você não precisa fazer nada para Ele te dar algo em troca. Ele já sabe, Ele é justo, Ele é fiel. Simplesmente você faz, e Ele é o Deus da recompensa. Coloque a mão no seu coração. Sabe o que é que nós precisamos hoje, queridos? É de mergulhar na presença do Senhor. É de voltar às línguas estranhas. É de voltar a sermos aquecidos pelo poder, pela presença. Precisamos ter fome. Aleluia, glória a Deus. Eu atendo ali no meu consultório, e quando chego lá eu falo para Deus, eu digo, Deus, aqui eu não mudo a história de ninguém não, mas o Senhor muda. Aí começa a chorar lá dentro. Quando o camarada entra lá dentro, ele é impactado. Tem gente que antes de sentar na cadeira já começa a chorar. E ele começa a enxugar os olhos. É uma mulher, começa a enxugar os olhos dizendo assim, o senhor desculpa, estou muito assim, tal. Não, fique à vontade. Quase digo para ela, tu não está sabendo o que é isso? Não, isso aqui é presença de Deus, meu filho. Isso aqui é Espírito Santo. Isso aqui é graça. Isso aqui é unção. A alma pode até passar pelo momento de tristeza, mas se você está ungido, a tristeza vai embora e a alegria fica. Você pode até passar pelo momento de desilusão, só um momento, porque a unção está na tua vida, e a unção vai tirar, vai quebrar o jugo, e você vai sair feliz e alegre, mesmo depois dessa luta toda. Segure as mãos aí no alto, e como prova que Deus está falando aqui nessa noite, para você descansar, para você descansar, para você descansar. Tem gente aqui que não está dormindo, tem gente aqui que não está se concentrando na palavra, tem gente aqui que parece que está estranho de si mesmo, parece que não está nem reconhecendo a si mesmo, mas o Senhor está dizendo assim, eu quero que você descanse seu coração, eu quero que você descanse a sua alma, porque esse mês de março é o mês da sua vitória, é o mês do seu milagre, é o mês da solução, é o mês da sua cura, é o mês da quitação da dívida, é o mês em que eu restauro o seu casamento, é o mês que eu restauro a sua fé, o seu ministério, é o mês do novo, do milagre. Então não deixe a sua alma ficar perturbada, não. Aproveite e adore nessa noite. Levante as mãos, feche os olhos. Oh glória. Enquanto você estiver adorando agora, enquanto você estiver adorando, os céus estão se mobilizando hoje em teu favor. Quando você começar a adorar agora, pastor, mas está difícil. Sim, adore. Pastor, está complicado, mas adore. Pastor Francisco, aleluia, tu não sabe, pastor, está difícil. Eu sei que está, mas o multiplicador de pão e peixe está aqui, glória a Jesus. Eu sei que está difícil, mas aquele que faz prosperar no deserto está aqui nessa noite. Está difícil, pastor, sim, está difícil para você, mas para ele não há nada demasiadamente difícil. Oh, comece a glorificar, comece a adorar. Oh glória, está vindo algo do céu na sua direção.
Está vindo algo do céu em sua direção nesta noite. Oh glória! O inimigo achou que você ia sair deste culto do mesmo jeito que você entrou, preocupado, ansioso, inseguro, decepcionado, quem sabe frustrado, desonrado. O diabo pensou, mas o Senhor está dizendo: eu sou o que te renova, eu sou o que muda a tua história, eu sou o que resolve, eu sou o que te levanta, eu sou o que restaura, eu sou o que exalta, eu sou o que engrandece, eu sou o que enche, eu sou Deus, eu sou Deus. Xarabagafuiei, o Irainever Facinha, e Donossi Cainereca. Homem, homem, tu pediu uma resposta e a resposta chegou. Celebra, celebra, a resposta chegou. Homem, homem, a porta que eu abri ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre, e eu abri, e como porta aberta vou te honrar por esse tempo, diz o Senhor Jesus. Oh glória, só adore, só adore, só adore. Enquanto você adora, enquanto a sua alma adora, aleluia, Ele está mandando a bênção, Ele está mandando a provisão. Oh Jesus, Pastor Francisco, mas se eu não receber nada, meu irmão, não tem como alguém ter a presença e não receber nada. Não tem como alguém ter tocado pela presença e não receber nada. Sempre que a presença se manifestou, houve provisão espiritual e provisão terrena. Sempre que a presença de Deus se manifestou, houve provisão espiritual e provisão terrena. Deus está mandando provisão espiritual, mas está mandando também provisão terrena. Deus está mandando algo sobrenatural, divino, mas também está mandando algo material, terreno. Receba e adore, receba e adore, receba e adore, receba e adore, receba e adore. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Subiergue a la raiderei catuia, Urimas da racia. Oh aleluia. Espírito Santo, alegre o coração deste homem, alegre o coração desta mulher. Espírito Santo, restaure os sonhos, sentimentos, os pensamentos. Espírito Santo, meu amigo, Tu é o dono desta igreja, Tu é o ajudador da igreja. Oh Jesus, as preocupações com as coisas querem calar os adoradores, a preocupação com as coisas terrenas querem calar a tua igreja, mas esta igreja entende, aleluia, que não é sobre coisas. Nós não estamos vivendo sobre coisas, acreditando em coisas, mas no Deus que tem todas as coisas e pode todas as coisas. Oh, 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 aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Tem pessoas aqui assinando contratos. Tem pessoas aqui fechando e assinando contratos que é bênção do Senhor. Oh glória. Tem pessoas aqui que estão sendo chamadas pelo concurso que você prestou. O Senhor está dizendo: eu estou fazendo lembrar o teu nome, eu estou fazendo chamar o teu nome. Oh glória. Tem pessoas aqui que saíram do consultório médico com um diagnóstico que entristeceu, que mexeu com a sua estrutura, mas Ele está dizendo: você vai voltar lá,
você vai voltar lá. E nada aconteceu, não tem nada diferente, não tem nada estranho, está tudo normal. Oh glória! Sai catuieia, raidelébia, uiderecatu da surianda. Ei, acerca daquele processo, o Senhor está dizendo: eu estou dando veredito, eu estou te dando vitória sobre esta causa. Sai catuieia da siria, raidelábia. Você não está entendendo, mas tem um vento provedor sendo soprado aqui nesta noite. Tem um vento do céu sendo soprado aqui nesta noite. Tem o Espírito Santo soprando vitória sobre este lugar. Cadê as línguas estranhas de crentes que vieram adorar a Deus? Cadê as línguas estranhas de crente que vieram adorar a Deus? Oh glória! Eu não vou lhe dizer mais nada, porque o Espírito Santo está fazendo algo sobrenatural que só Ele faz. Eu não vou lhe dizer nada, mas o Espírito Santo está fazendo algo que pregador nenhum, que homem nenhum consegue fazer. Ou é só Ele. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir, tu tens liberdade para fazer, para renovar, para